Estamos aqui iniciando mais um podcast. E hoje esse podcast está mais do que especial. Com pessoas incríveis aqui, a gente vai bater um papo muito interessante sobre um assunto assim bastante polêmico, né? E nesse assunto, o tema do podcast de hoje é explorando a relação entre fé, ciência e saúde mental no Setembro Amarelo. E para isso a gente convidou especialistas, pessoas para abordar esse assunto de forma mais leve, descontraída e ao mesmo tempo trazer um pouco da questão de como tratar essa situação ou como lidar com essas questões que é tão complexa também de abordar. Então estamos aqui com os nossos convidados, que é o pastor Edson, e o pastor Edson, Flávia de Andrade, que é a minha esposa, a mulher mais linda aqui, minha gente, e o Iago, também, que é psicólogo. Mas eu vou primeiro, assim, pedir para eles se apresentarem, para a gente poder dar início ao nosso tema do podcast de hoje. Começar pelo pastor Edson. Primeiro eu quero dizer que é um prazer estar com vocês aqui, né? E com certeza o pessoal que está aí, ó, ligado e chegando mais. E realmente esse assunto é muito bom. Mas eu quero me apresentar, sou pastor Edson Ferreira e sou pastor do Novo Tempo, né? Igreja Novo Tempo, aqui em Paulista, né? Próximo daqui. Aí é mais ou menos na divisa, onde nós estamos agora. E é um prazer estar com vocês aqui para que a gente fale um pouco disso aí que é muito importante. E muita gente não dá o devido valor a esse assunto. Verdade. Aqui, é o tema. Verdade. É isso aí, vamos lá. Oi, gente, boa tarde. É um prazer também estar aqui, né, participando desse momento junto com vocês, que eu tenho certeza que vai ser muito esclarecedor. Sou psicóloga, minha abordagem é a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, né? Eu creio que hoje vai ser uma tarde de muito esclarecimento, né, e de aprendizagem também. É um prazer estar aqui para colaborar. Olá, gente, boa tarde. Meu nome é Iago. E é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer pelo convite que vocês me fizeram. Muito bom, eu nunca tinha participado de um podcast. Quando foi lançado o convite, eu achei muito massa a ideia. E ainda mais num tema extremamente importante como esse, caso que a gente não se dar conta devido a tantas coisas que a gente está fazendo. E às vezes tem uma pessoa com ideações suicida na nossa casa e a gente não percebe. E os sinais são tão claros, mas para nós que está tão ocupado em resolver tantas outras coisas, a gente não percebe uma pessoa que está gritando calada. Enfim, é uma temática extremamente importante e é um prazer imenso estar aqui com vocês para falar sobre esse tema. Maravilha, maravilha. Gente, assim, eu tô bastante, assim, ansioso por tudo que a gente vai debater aqui, né? Conversar, porque é muito pouco falado sobre essas questões, assim, de forma abrangente, como a gente vai abordar aqui. Porque, geralmente, há uma linha ali entre a questão da saúde mental, psicologia, né? E a questão da fé, né? Sim. Porque, se eu não me engano, parece que não tem às vezes não tem uma concordância aí entre, né, uma coisa e outra. Às vezes fica aquela... me corrija se eu estiver errado, né? Mas às vezes parece que não se encaixa muito uma coisa e a outra. Sempre. E aí a gente hoje vai conversar sobre isso para entender o limite entre as coisas aí, né? O que é, de fato, que é saúde mental, que as pessoas precisam, de fato, buscar um profissional. Porque, assim, tem muita gente que confunde as coisas, né? Quando a pessoa não tá bem de saúde mental, acaba associando por questões espirituais, né? A pessoa tá ali, tá com demônios, que isso, aquilo, outro. Então, o que é de fato uma coisa e o que é de fato outra? Então, a gente vai esclarecer aqui. Então, nada melhor do que trazer pessoas que vivem isso no dia a dia, não somente tá aqui para falar, mas a rotina do dia a dia, o que vivem no dia a dia, que pode falar com propriedade sobre esse assunto, né? Então, eu acho que vai ser esclarecedor. Então, já aproveita aqui, você que está assistindo, já deixa o teu like aqui, compartilha para outras pessoas assistirem também. E deixa também o teu comentário aqui, porque eles vão responder ao vivo aqui para vocês, tá certo? É o momento de participar também e esclarecer, né? Trazer esse conhecimento que é libertador, né? O conhecimento, ele liberta as pessoas, né? Às vezes as pessoas têm tantas crenças, né, que impedem elas de viver uma outra vida, e é o momento de ser esclarecido tudo isso, né? Então, vamos começar aqui pelo pastor, né? Vamos lá.
Você quer fazer alguma pergunta? A pergunta seria assim, pastor. Nessa questão de saúde mental e a fé. Na sua visão, em que momento as pessoas devem procurar a ajuda de um psicólogo? Em que momento a pessoa deve procurar ajuda realmente espiritual, né? Na sua visão. Isso vocês podem colaborar também, fica à vontade. Tá bom. Na verdade, o que acontece hoje em dia, não falo hoje em dia, não, mas já há um bom tempo, as pessoas confundem muito a questão até o ponto que vai a espiritualidade e até que ponto vai a psicologia ou até a psiquiatria lá. Mas a gente precisa entender que nós, que somos pastores, precisamos entender que existe sim uma ciência que estuda o outro caso. Sim. Então, eu respondo aqui até por mim, e com base na Bíblia, onde a gente pega toda a fonte de inspiração, eu vejo que há realmente um limite, até onde vai o espiritual e até onde vai o psicológico. Então, esse psicológico aí, realmente, a gente, inclusive lá na nossa igreja, lá, a gente encaminha pessoas a psicólogos, quando é o caso, dependendo, a um psiquiatra, e tem que realmente abrir a visão da igreja em relação a isso. Sim. Porque nem tudo é demônio, né? Né? Tudo demônio, é demônio. Não, não é assim. Tem lá, acontece. E a gente tem base nisso, mas a gente percebe que tem coisas que não tem nada a ver com o demônio, né? Com questões Precisa ser espirituais. tratado. Sim. E é como ele falou antes aqui, bem rapidinho aqui para também dar espaço aqui. Ele falou que realmente às vezes está dentro de casa gritando e muitas vezes a pessoa não identifica. Sim. E é em qualquer casa, viu? Na sua casa de uma pessoa que não é crente, não. Exato. Isso aí. É interessante isso porque, assim, tem muita gente que, principalmente eu acho que no meio cristão, né? Acha que as pessoas são de ferro e ela não tem momentos de oscilação nas emoções, né? Então, acho que nada melhor do que vocês, como profissional da área de saúde mental, para falar sobre essas questões também, que de fato as pessoas não são um robô que não passa por emoções, que não tem momentos, né, dias bons, dias ruins, e tudo isso afeta, né, de alguma forma o dia a dia, como é que as pessoas vão reagir diante dessas situações, né? Então, eu queria ouvir vocês, né? Na verdade, assim, é uma linha muito tênue, né? Que a gente precisa... É uma linha muito tênue. E a gente precisa saber fazer essa divisão do espiritual, do que é espiritual apenas, né? Eu sou cristã, né? Mas aí não quer dizer que, porque eu sou cristã, né, eu não tenha problemas emocionais nos quais eu não vou saber lidar com ele. Ou que eu também não venha desenvolver algum tipo de transtorno. Eu sempre costumo dizer que, da mesma forma, até comentei com eles aqui, que nós desenvolvemos problemas de saúde, né? A gente desenvolve muitas vezes uma bronquite, uma pneumonia, enfim. O nosso corpo também, a nossa psique, a nossa mente, ela também desenvolve doenças. E como você falou, nós temos emoções. E muitas vezes, em sua maioria, nós não sabemos lidar com elas. Então, a gente começa a desenvolver algumas doenças ou não, porque nem sempre precisa desenvolver um transtorno para que você procure um psicólogo. Você pode procurar um psicólogo para várias questões, para autoconhecimento, né, para a questão da sua autoestima. Não é apenas por conta de que você desenvolveu uma ansiedade ou uma depressão. Não. E principalmente para isso, claro. E assim, as igrejas realmente assim, precisam se abrir para isso, principalmente. Porque às vezes as pessoas acabam colocando tudo na conta de Deus. Tipo, não. É do diabo. Tipo, não, eu não vou procurar ajuda porque Deus vai fazer algo por mim. Ele faz. Sim. E a fé ajuda de uma forma muito significante para isso. Porém, Deus deu sabedoria aos homens, né? Ele deu para que cada um desenvolva as suas habilidades. E também para os profissionais de saúde, né? Então, nós estudamos e fomos capacitados para que a gente pudesse desenvolver ferramentas para ajudar as pessoas a lidarem com suas dúvidas
com suas doenças emocionais, e isso é de suma importância. Bacana demais isso. E o Iago também é especialista na área hospitalar também, né, Iago? Sim. E eu acho que deve acontecer inúmeros casos de pessoas que estão ali com problemas de fato físicos, né, que acabam afetando a mente. Porque não tem como uma coisa difícil. É um só. Mente e corpo é um só. Não há divisões. A história da ciência, enfim, né? Tenta dividir, fazer uma divisão entre mente, alma e corpo, mas é um só. Tanto é que se um der falha, os outros dois vai dar falhas também. Então, a gente precisa entender, a igreja precisa entender, e a ciência também, que tá tudo falando sobre a mesma coisa, o ser humano, sabe? E essa temática me fez lembrar do meu primeiro caso na faculdade, que eu atendi um cristão, e aí ele era acometido com uma doença pela qual ele não sabia ao certo qual era. Eu pedi a documentação dele, ele trouxe e veio o laudo dele. Eu fiz, agora eu entendi qual é a doença. Porque o cara, ele alucinava na minha frente, sabe? Tinha delírios, alucinações. Na época foi até do tempo das eleições. Então ele me perguntava sempre, o senhor mataria Bolsonaro? O senhor iria lá no alto do prédio, pegar uma sniper e atirava na cabeça dele? Aí eu ficava, cara, ele tem delírios, alucinações bem fortes, sabe, na minha frente. Ele falava as coisas que ele pretendia fazer com adolescentes e tal. E aí eu fui descobrir, através da observação, que ele tinha momentos depressivos, momentos maníacos e momentos psicóticos. Aí eu fui procurar, estudar direitinho, vi o laudo dele e ele tinha o transtorno da personalidade esquizoafetiva. E aí ele veio me abordar, sou evangélico e tal, no momento mais lúcido, né? Com medicações. E eu tô passando por um problema muito grande, a minha igreja diz que eu tenho um demônio, ninguém mais quer sentar perto de mim, a minha esposa não quer mais dormir comigo, não quer mais ter relações sexuais comigo, porque diz que eu tenho um demônio por causa disso tudo, e eu tô aqui perdido. E só me vem na minha cabeça que Deus tá me castigando por causa de um pecado que eu fiz há muito tempo. E isso não é uma problemática de agora, é uma problemática de há muito tempo. A Igreja Católica, há 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, ela já vinha trabalhando na doença mental como sinônimo de demônio, a loucura, né? E aí veio toda a história lá de Pinel, o francês, que ele veio fazer essa divisão de, pacientes lunáticos precisam ter um atendimento diferente. Foi criado o hospital psiquiátrico a partir daí que foi feita essa divisão. Mas esse problema persiste até hoje. A igreja hoje em dia está muito doente. A liderança às vezes não sabe como lidar com os fiéis, adolescentes, adultos que estão passando por problemáticas e acaba julgando que é demônio e coloca na disciplina para ver se melhora, mas não melhora porque não é só sobre isso. E aí esse paciente, ele ficou tão assustado e eufórico que eu tinha que ajudar ele de alguma forma. E aí, como ele era cristão, então eu tinha que partir do pressuposto de onde ele tem, da Bíblia. E eu peguei e fiz, você conhece a história de Jó? Aí ele fez, eu conheço Jó. Eu fiz, me fala um pouco sobre Jó. Aí ele fez, Jó era um homem temente a Deus, um homem que não pecava, um homem que acordava de madrugada para fazer sacrifícios para limpar as impurezas de seu filho. Enfim, um homem temente a Deus. Aí eu fiz, tá, e por que aconteceu aquilo com Jó? O que foi que aconteceu com ele? Aí ele disse, ele perdeu os filhos, foi acometido por várias doenças, perdeu seus bens. Mas por quê, se ele era um homem temente a Deus? Aí ele fez, eu não sei, eu fiz, tu percebes que pelo fato da gente existir, a gente tá sujeito a tudo isso? Não é pelo fato que tu pecou, não, que tu tá com essa doença. Você tá com a doença e é sujeito a todo mundo. Por exemplo, Jesus Cristo, ele pecou? Aí ele disse, não. Fiz, mas por que ele morreu tão cruelmente daquela forma? Por que os apóstolos que eram homens de Deus morreram tão cruelmente daquela forma? Porque existe. O fato de você existir não implica que você vai ser melhor ou não do que outras pessoas. Sabe? Então são acontecências da vida. Então se você tem um transtorno mental, não é sinônimo que você pecou e você tá pagando por um castigo. É sinônimo que você existe, você é sujeito a tudo isso. Sabe? Eu queria pegar, Pode pegar ficar à vontade. o gancho aqui, né? Vamos falar assim. É porque quando você falou, Iago, foi muito bem colocado o que ele falou. Mas a gente precisa ir, para mim aqui já eu vejo que tem um limite. Entendeu? O limite é a questão de propósito. Né? Quando a gente pega a Bíblia, onde a gente realmente tem a fonte de inspiração, a Bíblia. Para mim, se eu olho para a Bíblia lá, na verdade eu examino a Bíblia toda, as escrituras, para que eu tenha a resposta para isso. Aí você perguntou para ele, você sabe por que aconteceu isso com Jó? Mas antes de acontecer com Jó, houve um diálogo entre Satanás e Deus. E Satanás disse para Deus que Jó só era fiel porque tinha tudo. Então tem um antes.
Aham. Aí Deus disse, não, Jó é Não fiel era porque ele é sobre fiel. isso, né? É. Entende? Aí você vê lá, porque Jesus morreu, ele não cometeu pecado nenhum. Mas ele morreu porque tinha um propósito, ele precisava morrer para que nós tivéssemos acesso a Deus pela fé nele. Sim. Entende como é que é? Sim, sim. Tá entendendo? Então, por trás de tudo, há um propósito de Deus para que certas coisas aconteçam. Não descarta a questão da psiquiatria e Dos a cuidados, psicologia, né? não. Não descarta. Sim, não é isso sim. que eu estou falando aqui. Aham. Mas eu estou falando que sempre tem um porquê. propósito. Tem um propósito na coisa, né? Aham. Então, queria fazer essa colocação. E outra coisa é a igreja doente. Eu falo para você bem sincero, hoje temos uma igreja, não na totalidade, né? E quando a gente fala igreja, é todo o povo Sim. que está dizendo que eu tenho fé, eu sou cristão e tal. De uma forma geral, há uma doença na igreja, assim, há. Uhum. Sendo bem sincero, há. E os pastores que abrem mais a mente, que abrem mais o coração para Deus mostrar, percebem que a igreja, nos dias atuais, ela está, de certa forma, doente. Uhum. Não geral, mas tem uma boa parte do povo que está na igreja está doente. Uhum. E essa doença não só leva para a psicologia, como leva também para a contaminação com o mundo. A gente olha o mundo hoje, sinceramente, se vocês são mais novos do que eu, mas no tempo do meu pai lá, a gente não via o mundo como está hoje, as mulheres como estão se vestindo hoje, o absurdo que a gente vê acontecendo não vamos falar do Brasil, né? No Brasil, hoje e aqui em Pernambuco. Mas se a gente vê o comportamento, e eu vou falar o comportamento da questão de caráter, Uhum. mudou muito eu vou falar aí, 50 anos para cá. Você olha como era 50 anos atrás, como é agora. Sim. Aí onde é que eu quero chegar? E o comportamento hoje, que é liberado, infelizmente por autoridades, o comportamento hoje influencia sim a igreja, né? Uhum. Aí a igreja ela fica assim mesmo. Eu não vou dizer aqui, a igreja está muito bem, não vou falar. Não, e até porque, né, pastor, assim, a igreja em si é formada por famílias. Então, acho que a gente pode até abrir esse leque, não só limitar a igreja em si, mas as famílias, né? Que é um problema familiar em geral, né? Porque se a família é constituída por pessoas e se tem alguém doente na família, consequentemente adoece toda a família, né? Então, aí abrir aí um leque de coisas que acontecem na família por uma pessoa que esteja doente, seja ela fisicamente ou seja ela emocionalmente, e afeta também todo o contexto da família, né? E tem uma coisa até que eu achei interessante aqui para a gente pontuar, né? Que tem muitas pessoas que associam também doenças ruins como um castigo de Deus, né? Então, tipo assim, a pessoa tá doente, é um castigo de Deus, né? Então, como o Iago até abordou aqui, né? Nós somos seres humanos, né? E passamos por doenças, por momentos ruins, né? E isso não está relacionado. Não necessariamente está relacionado às questões de fé. A questão da vida, da existência, sabe? Enquanto você vive, você está sujeito a tudo isso. Assim também como você está sujeito a ter crises de fé. E as crises de fé vai afetar o seu biológico. Então é uma área da psicologia chamada de psicossomática. E as relações da psique e o corpo. Então, se eu tô mal, me desenvolvendo mal na igreja, de alguma forma eu pequei, eu tô me culpando por causa disso, essa consciência de culpa pode gerar uma doença física em mim. Assim também como uma doença física, sei lá, um câncer, uma diabetes, uma pressão alta, vai gerar também uma mudança na minha forma de raciocinar. Então, vai gerar questões emocionais e pode trazer a depressão, a ansiedade e vai afetar na minha área espiritual. Se eu não estou bem no meu corpo, no meu psicológico, vai afetar a minha fé também. A crise de fé que você fala, você pode abrir um pouco assim o que você pensa sobre isso aí? Você falou sobre a fé? Crise de fé... Só para todos, sim. Partindo de um pressuposto de adolescentes, hoje mesmo eu atendi uma pessoa que fez a minha mãe me força a ir para a igreja. Ela me força e eu não quero. Eu fiz, mas você acredita em Deus? Ela fez... Eu acredito, mas sabe quando você faz algo tão forçado que você perde o gosto daquilo? Fiz, eu te entendo. Isso deveria ser uma relação livre que você deveria ter com o seu Deus, com a sua fé. E agora você está tendo uma problemática com ele por causa dos teus pais.
Só que, tipo, não tem uma relação aí. Deus é Deus, teu pai e teus pais. Então, a raiva que tu tá sentindo não é de Deus, é dos teus pais. Mas estava influenciando a fé dessa pessoa. Entende? Entendi. Então, os adolescentes hoje em dia estão doentes por falta de informação. Quantas pessoas? Eu conheço pessoas da igreja que eu vejo que elas vão de mangas longas para esconder as marcas de corte de gilete, sabe? E aí, às vezes, os membros da igreja vêm e falam: que é isso, velho? Tu tá desgraçando com o teu corpo. Mas, ó, estamos vendo um adoecimento, é um sofrimento ali. Então, se essa pessoa não tá conseguindo pôr pra fora, ela vai se machucar. E às vezes as pessoas não têm a maturidade de entender que aquilo já é um dos primeiros sinais que essa pessoa pode tentar alguma coisa contra ela. O primeiro sinal, Setembro Amarelo, uma pessoa que quer tentar o suicídio é dizer: eu quero sumir. Se essa pessoa fala: eu quero sumir, já fico logo atento. Sempre quando vem um paciente assim, com esse discurso, eu falo logo pros pais: ó, atenção, não permite fechar o quarto, fica de olho se tem algum objeto pontiagudo, se ela escondeu alguma gilete, alguma faca no quarto, por quê? Vai tentar alguma coisa. Não permite ficar só. Eu sei que a gente tem livre-arbítrio, eu sei que a gente tem liberdade de autonomia, mas nessa questão, quando o paciente já está nesse nível de adoecimento, é extremamente importante a gente ser, entre aspas, invasivo e retirar um pouco a liberdade dessa pessoa e não permitir ela ficar só, porque é uma vida. Então Sim. É melhor ser invasivo naquele momento e não perder aquela pessoa do que por um descuido meu perder um filho, perder um amigo, sabe? Sim. É porque, na verdade, assim, as pessoas começam primeiramente, como você falou, com a ideação, né? Não vem, tipo, acordei hoje, vou me matar e pronto. Vou me matar, não. Começam a vir, como falou, alguns problemas e, geralmente, isso começa dentro de casa, dentro das famílias. Quando isso vai reverberar para outro local, como a igreja ou qualquer outro tipo de religião que a pessoa possa vir a desenvolver, isso começou dentro do lar, né? Algum problema que existiu ali. Então, a pessoa começa a esboçar alguns comportamentos e também algumas falas, né? Como você falou, ela começa a dizer, a se questionar sobre a própria vida, sobre a própria existência, né? O valor dela, e ela começa, será que não seria melhor se eu não tivesse aqui? Eu acho que se eu não vivesse aqui, não iriam existir mais problemas. Eu acho que os problemas dos meus pais não iriam existir mais. Eu acho que eu não iria fazer falta para as pessoas que estão aqui. E, às vezes, se isolam. Às vezes, muitas vezes, o que eles lhe davam prazer, eles não sentem mais prazer, né? Começam a se isolar, não querem mais ter aquele contato social, as pessoas procuram e eles não querem. Ou seja, antes de concretizarem, né, eles dão indícios de que iriam cometer aquilo. Justamente por isso foi criada a campanha. Porque a campanha se iniciou, ela se fundou por conta de um jovem, o nome dele era Mike, nos Estados Unidos. Ele tinha 17 anos. E vai contar a história que ele... Isso não é mentira, tá, gente? Foi como foi criada realmente a história. Os pais deles contaram que ele não dava indício. Ele não dava. Ele era muito amado pelos amigos, pela família. E ele tinha um carro amarelo. Eu esqueci agora a marca do carro agora. Mas ele tinha um carro amarelo e ele cuidava muito bem. Todo mundo sabia da idolatria, da paixão que ele tinha por aquele carro. E em 94, ele tinha 17 anos. Em 94 ele foi, os pais saíram. Quando os pais voltaram, ele tinha tirado a própria vida. E daí, no funeral dele, os pais decidiram fazer como se fossem umas cartinhas, escrevendo: a sua vida importa, você é precioso, você não está só. Se você precisar, fale, peça ajuda. E amarrou um lencinho amarelo naqueles cartões. E isso, os amigos, né, dele foram entregando às pessoas que estavam ali, e os pais também, os familiares, e várias pessoas que ficaram sabendo daquilo, que estavam com ideação suicida, deixaram de cometer o ato por conta daquele ato que a família teve, né? Ou seja, muitas pessoas acham que falar sobre saúde mental, falar sobre suicídio vai instigar as pessoas a terem vontade, mas a gente precisa desmistificar isso, gente. Porque isso é algo errôneo. É conscientização. Conscientização, isso é a campanha. Porque é a prevenção
ao suicídio, né? Porque a conscientização tem o Janeiro Branco, né? Porém, a conscientização da saúde mental ela precisa ser feita o ano inteiro. A gente precisa falar sobre isso o ano inteiro. Porque as pessoas vão desenvolvendo doenças ali, ó, caladas. E quando vem a pensar em tirar a própria vida, porque não estão sabendo lidar. Porque eu costumo dizer assim, que as pessoas não querem tirar a vida. É o desespero, Iago. É o desespero que as pessoas estão de não saber lidar com aquela dor. Então, elas querem matar a dor. Elas querem exterminar aquela dor e não sabem como. Aí, o que é que elas fazem? Acham que, tirando a própria vida, elas vão resolver o problema. E não é assim. E se tiver realmente ali pessoas que consigam olhar, tenham um olhar afetivo, tenham um olhar assim, sensível, né? Tenha sensibilidade de ver. Foi criado também um Centro de Valorização à Vida, que é o CVV. Que esse centro é justamente para as pessoas que estão com essas ideações suicidas, para que as pessoas possam ligar e pedir ajuda, né? E eu não sabia, mas eu descobri que as pessoas que estão lá são voluntárias. Eu sabia que eram voluntárias, mas eu pensei que elas eram psicólogos. Elas trabalhavam na área de saúde, mas não são. São pessoas comuns, que estão ali para atender apenas e dizer, olhe, você é precioso, sua vida importa, Deus te ama, né? Não pense nisso, você não está sozinho. Ou seja, mensagens de apoio para fazer a pessoa repensar sobre o valor da sua própria vida, né? Porque Deus deu a nossa vida e nossa vida é preciosa. Então, a gente precisa ter esse olhar, ter essa sensibilidade. Então, já deixo aí, tá, gente, também, para que se vocês começarem a perceber que existem pessoas que estão dando esse indício, existe esse canal, que é o CVV, que a gente vai colocar na descrição do vídeo. Pronto, o número é 188, né, para que as pessoas possam ligar e ter ali acesso. E também para que os familiares, parentes, amigos possam estar atentos. Eu, só para não me demorar muito, que eu falo um bocado, né? Eu vi um vídeo que eu achei muito interessante. Era um rapaz, eu não sei se foi aqui no Brasil ou se foi nos Estados Unidos. Ele estava numa praça e ele pega um galão de gás. Ele começa a jogar nele. Pronto, tem várias pessoas. As pessoas não fazem nada, as pessoas se afastam. E as pessoas ficam assim atônitas, não tem reação nenhuma. Aí o rapaz pega o fósforo e vai atentar contra a própria vida. E as pessoas não fazem nada. As pessoas ficam alheias àquele comportamento. Gente, por isso que hoje as pessoas estão adoecidas. Porque as pessoas estão insensíveis à dor do outro, né? Então, a gente precisa se abrir para isso, para entender que nós todos, eu como profissional, eu posso adoecer. Né? Às vezes tem uma cobrança em cima de nós, profissionais da saúde, que a gente... tu tem ansiedade? Tu desenvolveu um TDAH? Não, nós somos humanos. Sou humano igual. Né? E nós, assim, médico não adoecia. Médico fica doente. Médico fica doente. Então, o psicólogo, ele pode também desenvolver. Nós somos humanos, só precisamos estar atentos à dor do outro, ser empáticos. Muitas vezes a gente fala muito sobre essas questões, mas a gente não pratica. E o importante é isso, a gente praticar, a gente colocar, estar sensível ao outro, né? E eu costumo dizer que não é só, quando a gente fala de religião, isso não abrange apenas a igreja, né? As religiões em si, a católica, enfim, as várias precisam realmente se abrir para isso, se abrir para dar um suporte. E se você não consegue lidar com aquela demanda que está chegando, você procura alguém que consiga reportar para alguém da área de saúde, né? Que possa dar um suporte para aquela pessoa, mas não deixe de que aquela pessoa fique sozinha, né? Ela precisa ter uma direção para o que ela pode fazer, a quem ela pode recorrer. E não apenas um mês, né? Isso. É importante. E nesses casos, assim, como a gente identificar e como buscar ajuda de fato, né? Porque, assim, o que é que acontece muitas vezes? A ignorância acaba atrapalhando muito esses processos, né? As pessoas que não entendem sobre isso e não procuram se informar, acabam dizendo, isso é frescura, rapaz. Oxente,
não sei o quê, né? É birra, é isso, aquilo, outro. Mas, rapaz, às vezes associa tu tem tudo na tua vida e tu tá aí já reclamando de quê? Então, fazem comparativos porque não conseguem perceber a dor do outro, se colocar na posição. Até porque a dor da alma, ela não é algo que esteja simplesmente relacionado a um estado físico, simplesmente, ou a status, né? Financeiro. Não tá. Ela atinge a qualquer idade, né? Atinge a questão de raça, nível social. Então, o esclarecimento de entender isso e de saber buscar ajuda e saber identificar é muito importante. Então, eu queria que vocês dissessem também assim, pudessem contribuir dessa forma, assim, explicando de que forma as pessoas que lidam com isso devem se portar, né? Por exemplo, chega uma pessoa que está numa situação de sofrimento, qual é a atitude que alguém de fora deve tomar, né, de fato, para essa situação? Como seria essa postura que a pessoa deve ter realmente para aquela pessoa que está em sofrimento e tal? Como é que ela deve lidar com isso? Eu acho que a primeira palavra é acolhimento. Acolhimento. A primeira atitude é acolhimento. Porque a pessoa está ali... Porque as doenças emocionais são doenças silenciosas. Elas não são visíveis, a não ser que, como ele falou, quando você já chega a somatizar, né? E seu corpo começa a falar o que a sua alma está sentindo. Aí você começa a ter dores recorrentes, às vezes doenças de coração, doenças respiratórias, doenças alérgicas. Tudo isso se dá por conta de algo que não está sendo tratado emocionalmente, né? Porque o corpo ele fala, né? Mas geralmente no início são doenças silenciosas. Então a primeira coisa que qualquer pessoa pode fazer, não apenas o profissional de saúde mental, mas qualquer pessoa, é o acolhimento, é acolher aquela pessoa que está chegando, entendendo, procurando ver o que é que aquele indivíduo está precisando, o que é que silenciosamente ali por trás daquela situação que muitas vezes a gente não entende porque aquele indivíduo está se comportando daquela forma, mas, tipo, parar e analisar. Por que você está se comportando dessa forma? Tem algo ali por trás. Quando a gente tem um parente que a gente ama muito e começa a ter alguns comportamentos que a gente até vê que esse comportamento está estranho, a gente faz o quê? A gente exclui a pessoa? Não, a gente vai acolher, né? A gente vai entender. Então, isso deve ser também para qualquer pessoa. Geral. É acolher a dor da pessoa, é ter empatia por ela, né? E como eu falei, e se você não consegue, se você percebe que é uma dor ou uma situação da qual você começa a perceber que a pessoa está desenvolvendo algum transtorno, você não é um profissional da área. O que seriam esses transtornos, assim? A ansiedade. Que é a ansiedade. Mas em termos de indícios, assim... Vamos lá. Vamos mostrar no comportamento da pessoa. Deixa eu só diferenciar aqui, porque tem a questão patológica, é a questão da doença, quando a pessoa desenvolve a doença, e tem as questões emocionais, né? Porque quando você desenvolve uma patologia, que é o TEG, os transtornos de ansiedade, que são vários, né? A fobia social, a agorafobia, enfim, são vários, mas você também pode desenvolver apenas questões por conta de que você não está sabendo lidar com as questões emocionais. Né? Não quer dizer que você desenvolveu um transtorno, porque o transtorno é quando começa a afetar de uma forma muito direta sua vida num todo, em todas as áreas, a sua área familiar, a sua área profissional, os seus relacionamentos interpessoais, ou seja, aquilo começa ali a atrapalhar em todas as áreas da sua vida. Aí isso já passa a ser um transtorno, porque a ansiedade qualquer pessoa vai desenvolver. Isso é inerente ao ser humano, como o medo, como a tristeza. A gente tem que saber diferenciar isso. Porque qual é o ser humano, pastor, que não vai ter tristeza? Qual é o ser humano que não vai ter problema? Só que a gente muitas vezes não sabe lidar com eles, não é verdade? O que é que a Bíblia diz? Que no mundo a gente vai ter o quê? Aflições. Não é isso que Jesus diz? Mas a gente precisa ter o quê? Bom ânimo. Né? Bom ânimo. Uma certeza a gente tem,
que todo mundo vai ter problema, né? Mas às vezes não sabe desenvolver como a gente vai lidar com eles. Então, assim, tem coisas que é inerente do ser humano. A ansiedade a gente tem para que a gente se prepare para algo. É aquela coisa que tá aquele friozinho na barriga, né? Como eu tava aqui muito nervosa, que não tem como, é muita responsabilidade, mas dá e passa, né? Não é aquilo que se perdura, tem o tempo e tem a intensidade. Sim. Porque tem que ter no mínimo aí pelo menos uns 6 meses, 3 a 6 meses, né? Hoje em dia, a gente tem um manual para Isso, diagnosticar, né? DSM. Então tem o DSM-5-TR, que E é o CID. e tem o CID-11. Então a Associação Americana de Psiquiatria, ela estipulou o que seria um transtorno ou não. Então tem algo que está na linha da normalidade e Isso. tudo que está à margem dessa linha é o marginal, é o que está por fora. Então um transtorno mental hoje, para ser considerado transtorno, ele tem que ter pelo menos 3 características. Ele tem que ter uma frequência. Esse Isso. comportamento, ele está presente o tempo todo? Perdurar. Muito. É poucas vezes durante a semana, é poucas vezes durante o dia. Isso. Ele tem uma intensidade, ele é muito forte, ele é muito fraco. E, por fim, ele tem um prejuízo à vida dessa pessoa. Isso. Então, se eu tô tendo crise recorrente de falta de ar, preocupações excessivas, dor no peito, tremores, queda de cabelo, sudorese, aí eu tô tendo isso pelo menos umas 4 vezes por dia, umas 10 vezes durante a semana, e já tá persistindo já por uns 6 meses, e tá me afetando no meu trabalho, no meu casamento, em tudo. Um transtorno de ansiedade generalizado. Isso, um tag aí. Então, isso são os indícios que a psiquiatria veio demarcar pra gente ficar atento, sabe? E pegando o gancho que você falou sobre o primeiro contato que eu deveria ter com o meu paciente, eu parto do pressuposto da fenomenologia clínica existencial, né? Então, a gente vai entender o homem como existência. Então, a fenomenologia ela vai trazer uma palavrinha chamada de epoké, que significa em grego suspensão dos meus juízos. Então, quando uma pessoa vem até mim, eu suspendo tudo que eu já tenho. Ó, se ele é negro, se ele é branco, se ele é pardo, se ele é pobre. Eu não estou atento a isso. Vou ficar atento à pessoa, ao que ela vai trazer. Então, isso é um acolhimento. É eu me despir de mim mesmo e deixar o outro falar por si só. Então, quando ele vai falar, ó, pode ser uma besteira, velho, mas eu não tô conseguindo parar de comprar. Eu tenho dinheiro, mas eu não tô conseguindo parar de comprar. E eu luxo tanto, eu gasto tanto. A gente pensa, pô, que besteira, a pessoa tá gastando, sendo feliz. Mas é um sofrimento. Isso. E eu não posso julgar isso. Assim como outras coisas pesadas, sabe? Traição. Rapaz, você falou aqui, veio a minha cabeça, né? Foi longe também. Muito bom isso. Você colocou. E me lembrou de um texto da Bíblia que Jesus, ele se despiu de toda a sua glória e se fez homem, né? E veio como um homem para sentir. Então, ele sabe melhor do que ninguém tudo que nós passamos, né? Isso. Então, muitas vezes a gente coloca Deus numa posição de que não entende o sofrimento do ser humano, E sentiu tudo. né? Sentiu tudo. E se tem alguém que entende, é ele, né? Então, e como um pai que ele é, né? Ele tem compaixão dos seus filhos, né? Eu acho que é muito importante ressaltar isso, porque às vezes a gente coloca Deus, né, numa posição que ele não tá. Coloca Jesus como um sobrenatural e não é. E tem passagem na Bíblia que vai mostrar a sensibilidade de Jesus. Por exemplo, ele no Getsemane, quando ele teve uma crise de ansiedade. Agora, eu ia falar isso aí. O livro de Mateus e Marcos não vai tratar, mas o livro de Lucas vai ser muito bem específico, quando ele vai dizer, ó, e Jesus estava tão intenso que os poros da sua pele se abriram e jorrou sangue. Ou seja, ele estava num nível de ansiedade tão extremo que ele jorrou sangue ao invés de suor, sabe? Então Jesus entendia as questões humanas porque ele era humano. Ele não veio só como Deus. Ele era um teântropo, né? Então, 100% homem, 100% Deus. Isso mesmo. Falando isso aí, agora eu vou entrar um pouquinho aqui. Pode ficar à vontade, pastor. Dentro disso aí, realmente vocês estão bem mesmo. Essa explicação boa, cada um aí. Mas quando a gente trata da questão de fé, a gente trata de homem, espírito, alma e corpo. Homem não é só a alma e o corpo. Não, existe algo dentro do homem que ainda vai além. Porque a alma, ela vai passar um dia. Isso eu estou falando aqui com base na palavra. O corpo vai passar também, mas o espírito permanece. Então, você falou bem, eu estava lembrando aqui, você falando, os dois, né? Eu lembrei desse texto aí, e Jesus, ele chegou lá, realmente no Getsemane, ele chorou tanto que o suor dele transformou-se em sangue. Olha que grau, né? E se a gente perceber também,
Jesus chorou em outros momentos também. Sim. É 100% homem. Agora, muitas vezes a pessoa acha que aquele momento ali do show de Jesus foi, ai meu Deus, ele vai morrer. Mas a gente precisa levar para o lado espiritual da coisa aí. Uhum. Jesus era 100% homem, mas 100% Deus. Então, ele não tinha pecado, como bem colocou aqui o Iago, ele não tinha pecado. Então, imagina agora uma pessoa que é 100% santo, sem pecado, para receber o pecado de todos nós. Tá entendendo onde foi o sofrimento ali? Sim. Não foi pela morte. Ele ia morrer. E até porque ele sabia que ia morrer. Uhum. Né? Você vê textos de lá atrás falando que ele viria e morreria. E assumiria o nosso pecado. Sim. Então, tanto as nossas enfermidades quanto o pecado. Mas aí a gente vê que Jesus fica naquele momento ali de dor, realmente, e mexe com tudo ali, porque o emocional vai bombando E ali. o mais angustiante dele é quando ele sente que, quando ele diz, Deus, por que me desamparaste, me abandonaste? Porque Deus não compactua com o pecado. E naquele momento ele estava cheio de pecado. Exatamente. Eu acho que o momento mais angustiante de Jesus não foi a crucificação, mas sim foi a solidão de estar só sem o meu Deus. E você falou muito bem, eu vou pegar aqui, tá bom aqui. Mas é exatamente isso aí. Lá na cruz, né? O que aconteceu? Muitas vezes a pessoa fala, por que Jesus falou, Pai, por que me abandonaste? Se ele mesmo era o Pai e o Filho, sendo, a gente fala triuno, né? A trindade e mais. Manifestação. Então, ele é um só. Pai, Filho e Espírito Santo. E aí, por que ele fala ali? Pai, por que me desembaraste? Porque é Deus, onde é o pecado, Deus não pode permanecer, porque é santo mesmo. Sim. Santo. E aí o que é que acontece? Aí lá entra o nosso pecado, o momento em que espiritualmente, porque o homem não vê, mas quando é jogado sobre ele o pecado, aí a parte de Deus tem que sair, não pode permanecer. Então ele fica como homem ali, ele fala, né? E ele é tão forte ali também, que ele fala ainda, pede para Deus perdoar aqueles homens que estão castigando ali. Sim. Então ele mantém, né, a linha dele, mesmo como homem. Uhum. Isso é uma prova de que nós, como homens, né, seres humanos, podemos sim manter uma posição sem precisar desesperar. É o caso, a gente vê o caso de suicídio aí. E a gente vê pessoas passando por etapas. E aí você tem que fazer o quê? Lá na igreja, quando alguém chega, eu observo muito, né? E converso. Lá a gente tem o gabinete, né, pastoral, né? Uhum. Então, quem é da igreja, eu não sei se é bem assim em toda a igreja, mas lá existe um gabinete, né? E tem muita gente, quando eu falo, vamos lá no gabinete, a pessoa faz, ai meu Deus. Ai, meu Deus. Disciplina do pastor. Ai, meu Deus. Aí a pessoa, puxa, mas é porque eu vi um comportamento. E a parte espiritual eu vou tratar, mas eu já cheguei no gabinete para falar, você precisa de um psicólogo. Porque eu não vou falar isso. Sim. Eu vou querer tomar para mim, se eu não sou formado naquela área ali, mas até onde vai o espiritual, eu explico para a pessoa. Sim, né? sim. Até onde vai a parte que ela pode ser curada pela fé, aí eu vou lá. Mas quando eu vejo que realmente há o que vocês falaram aqui, os dois, né? Há aquele momento ali, eu digo, ó, antes que aconteça o pior, vá lá no psicólogo. Na visão de vocês, né? Como é que a espiritualidade e a fé podem influenciar positivamente, né, na saúde mental de alguém? Assim? Rapaz, isso é muito forte. Uma vez eu assisti um documentário na Netflix que estava falando sobre as influências da fé em relação à saúde. Mais perto. Em relação à saúde. E aí ele começou a fazer alguns links com o que acontecia na época de Jesus. Como o apóstolo Paulo, uma vez ele disse, a fé vem pelo ouvir, certo? E ouvir a palavra de Deus. Então, quando Jesus falava, homem, levanta, aquela pessoa ouvia aquilo, quando a mente dela entendia aquele comando, ela automaticamente, entre aspas, se curava pelo poder de Deus. Então vem pelo ouvir, sabe? Mas ela ouvir não é um ouvir simplificado, é um ouvir com fé. Então a fé, ela é capaz de mover montanhas, a montanha que eu sou. Então se eu tenho uma enfermidade e
tô crendo naquilo, que aquilo de alguma forma vai passar, vai melhorar, o meu corpo começa a produzir neurotransmissores bacanas, sabe? Saúde pro meu próprio corpo. Então, o ouvir, o ver, o degustar, isso produz reações químicas no meu corpo que faz de alguma coisa, alguma mudança, sabe? Então, ele fez um link fantástico com essas questões de Jesus, mas, enfim, passa, né, da abordagem da ciência, que vai já para o campo da fé, que vai ter outros níveis de explicação. Mas foi perfeito. Foi perfeito. Eu acho que ele é pastor psicólogo. Ele conhece bem a questão da palavra, né? E entrando já aqui no que você falou, rapaz, é o seguinte, vê, a gente acha que a cura por fé só foi no tempo de Jesus. E eu digo, não foi. Até porque eu tenho acompanhado vários casos, né? Não querendo discordar, mas ele falou bem, é a questão tem uma mulher que ela chega para Jesus, ela não escuta nada. Ela não tem ninguém ali que possa levar ela até o Senhor, e ela dentro dela, aí eu vejo uma fé sem precisar de ter um contato com ela. Ela fala, se eu apenas tocar na roupa dele. Aí depois Jesus fala para ela, que fé é essa, né? Aí é tremendo isso aí, né? Porque foi gerado dentro dela. E eu creio também que no psicológico, quando a pessoa crê no espiritual, por fé, isso, claro, vai mexer com todo o corpo, todo o psicológico. Como ele falou, não tem diferença, né? Corpo, tá mente. Tudo ligado, né? Tá tudo ligado. Isso. É porque acho que também quando parte a questão de fé, ela foge muito daquilo que a gente está acostumado em termos de sempre ter embasamento de razão nas coisas, né? Tipo, tem que ter a explicação para isso. Lógica, né? É lógica, exatamente. E a fé, ela transcende isso. Não se explica. Não se explica. Não tem explicação. E aí, realmente, acho que vem o sobrenatural, né? Que acontece na vida do ser humano, o agir de Deus em termos de você experimentar aquilo que você simplesmente acreditou. Você acreditou primeiro e aconteceu, né? Então, acho que vocês que estão também no dia a dia convivendo com situações, né? De pessoas passarem, né, na parte de estar sofrendo nessas questões físicas e espirituais, e são testemunhas disso, né? De ver muitas vezes pessoas que foram curadas também. Casos reais. Né? Não é uma utopia. Exatamente, né? exatamente. Por isso que hoje em dia, assim, antigamente os profissionais eles eram mais fechados, tá? Com essa questão da fé. Hoje se abriram mais. Hoje os profissionais se abriram mais para isso, né? Para lidar mais com essa questão. Eu sei que o conselho veda isso para o profissional, não pode utilizar, mas assim, a gente não pode utilizar a partir da nossa crença. Isso. Mas se o paciente... A partir da crença dele. Traz isso para o site terapêutico, se ele traz isso pode ser utilizado sim. E isso é comprovado. Temos exemplos de que realmente pessoas mudaram o quadro clínico por conta da sua fé. Sim. Né? E isso pode ser muito bem utilizado para uma melhora muito significativa. Por isso, muitos profissionais hoje estão se abrindo, porque, bem como o pastor falou, e é uma verdade, nós não somos individuais, somos corpo, né, alma e espírito. Nós não é separado. As três coisas precisam ser tratadas juntas. Eu não posso separar. Uma coisa influencia a outra. Então, por isso que hoje a gente está trazendo sim essa questão para o site terapêutico, porque a gente tem percebido que tem realmente reverberado para quadros bem positivos. Isso para várias questões. E tem, eu vou fazer uma colocação aqui. Está aqui quem viu cura na frente. Eu já vi, na verdade mesmo, na minha família, né, eu tenho um filho que quando ele tinha 6 meses, 7 meses, ele chorava muito. E eu levei, ele tinha embolia pulmonar. Muito sério. E, inclusive, os médicos disseram, olha, leva ele para casa, cuida dele e tal. Mas o menino não parava de chorar. E eu, na minha fé, eu dizia, Senhor, e eu orava, e eu buscava em Deus. Certo dia,
levei ele para uma clínica e fizemos um exame, né, uma bateria de exames. A doutora lá fez e tudo mais. Aí ela falou, disse, olha, fica em casa, como quem diz assim, ó, vai lá e espera o momento dele partir daqui. Aí um dia eu estava em casa com minha esposa e falei, ó, vamos lá na igreja, vamos levar o menino para a igreja. E quando chegou lá na igreja, um pastor estava pregando lá, eu era novo convertido nesse tempo, mas eu disse, vou na igreja lá levar. E o menino estava chorando, para vocês terem ideia, o menino era rouco. Ele chorava assim, ele chorava como uma criança normal mais. E quando cheguei lá, esse é bem forte, eu sou meio emotivo, né? Mas vou dar uma segurada aqui. E quando eu cheguei lá, eu sendo pai, né? E quando chegamos lá, o pastor que estava falando, ele falou assim, ó, essa criança que está chorando, ela vai ser curada. Eu disse, amém. A gente está aqui para isso. E sabe o que aconteceu? Ele disse, traga a criança aqui. Aí a gente levou lá na frente e ele orou pela criança. E a criança calou na hora. Meu filho calou na hora. Aí eu peguei. Aí eu disse, glórias a Deus. Ele calou, mas não está curado ainda, mas será curado. E continuou orando. Aí ele disse, agora está curado. Aí eu vou levar lá para o hospital, para a clínica, né? Aí eu levei lá na clínica, eu acho que eu levei uns 3 meses depois que eu levei ele na clínica, né? Ele parou de chorar e ele começou a engordar um pouquinho, que era magro. E a gente passou uma situação, uma barra, né? Que quem é pai sabe disso. E quando chegou lá na clínica, aí eu fui para a mesma médica. E a médica olhou lá aí disse, olha, sim, como vocês estão? Lembra de nós, viemos aqui e tal, chegamos aqui, o nosso filho e tal. Aí, sim, como ele tá? Eu disse, não, é esse aqui o menino. Ela disse, é esse aí, acredite. Ela disse, vou mandar fazer todos os exames novamente. Mandou, não deu nada. E o que é que aconteceu? A gente levou de volta e ela mandou procurar uma pessoa específica para fazer o exame. Ela não queria qualquer um. E a gente levou lá. E depois, quando viu o resultado, ela começou a chorar. E sabe o que a gente fez? Eu falei para ela, entrega a sua vida para o Senhor. Porque Deus curou o meu filho. E ela disse, não posso. Mas por que não pode? Entrega a vida para o Senhor. Meu marido é o dono de toda a estrutura aqui e é caso de separação. Então, ore a Deus, né? Eu mandei ela, larga tudo aí, né? Separa, eu fiz. Não, ora, no tempo certo, quem sabe, né? Mas você vê como foi tão forte a cura através da fé. Sim. Né? E isso acontece, né? Nos dias atuais também. Logo depois aconteceu outro caso, para colocar aqui também, que aí eu estava na casa da minha mãe e uma criança chorando lá, chorando o tempo todo. Aí eu falei, ó, o que é que ela tem? Não, já foi no médico, voltou, tá? Eu lembrei lá do meu filho, né? Eu disse, peraí, entrei no quarto com ela e falei, ninguém bate aqui, tá? Aí eu falei, só vou sair com ela quando ela estiver curada. Ela é minha sobrinha. Só vou sair quando ela estiver curada. Acredita, entrei lá e orei. Falei, Deus, o Senhor curou meu filho e eu creio que o Senhor vai curar ela também. Amém. Acredite, eu orei pouco tempo. Ela parou de chorar. A menina recuperou. Hoje ela tá grande, casada, né? E tal. Eu disse, meu Deus, como Deus ele pode agir através da fé. E isso aí é o que eu digo, essa questão da fé, da espiritualidade é muito importante. Mas a gente tem que saber que a psicologia, a psiquiatria é muito importante para a vida do ser humano, seja crente, católico, seja de onde for. Amém. Gente, quero aproveitar você que está assistindo. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, muito importante. E compartilha, porque muitas pessoas precisam estar ouvindo esse podcast aqui. Vai ajudar muita gente. Então, seja um agente aí transformador e trazendo esse conhecimento que é libertador também para muita gente que às vezes não vê soluções e muitas coisas. Então, é um momento de você também compartilhar. E avisar para vocês também que o podcast também fica no nosso Spotify. Então, enquanto você estiver caminhando, na academia, estudando, trabalhando, você pode também ouvir o podcast Ativação. Basta colocar lá no Spotify, podcast Ativação, e se inscrever lá, ok? Então, vamos dar continuidade aqui, tá muito bacana esse assunto.
E eu queria ter uma perguntinha aqui, deixa eu ver aqui no chat rapidinho. Deixa eu ver aqui para fazer uma pergunta para vocês. Tem uma pergunta aqui do Nil Silva, diz assim, ó. O que de fato serve para curar o ser humano desta doença do século? Ele falou o quê? Da depressão, da ansiedade? Não especifica aqui, mas eu acho que esteja relacionado justamente a isso, né? Deve ser ansiedade. Deve ser ansiedade, aí a depressão. Acredito que seja isso, né? Eu acho que a gente tá vivendo um tempo em que ninguém mais tem tempo. E aí a ansiedade é um transtorno da temporalidade. Se você vê uma pessoa ansiosa, é uma pessoa futurista. Ela se coloca muito à frente. Então, o boleto é para vencer no dia 30 e ela já tá pensando em pagar hoje. Hoje é o quê? 27, certo? Tá perto, mas mesmo assim não é hoje, sabe? Então, são pessoas que se colocam muito acima do tempo. Então, eu sempre costumo falar para os meus pacientes: calma, dá uma segurada aí. Você tá no hoje, você não tá no amanhã, certo? Então, segura aí, pensa e vive o hoje. Deixa as coisas para amanhã. Amanhã, a cada dia o seu mal basta, né? Então, ó, Jesus já vinha falando sobre isso há muito tempo, sobre a ansiedade. Não andeis ansioso por coisa alguma, sabe? Então, o mal do século... Eu tô falando que eu tô com o tempo, pastor aqui também. Amém. O mal do século hoje em dia é viver correndo demais. Viver correndo demais. Então, dá uma segurada aí. A TCC vai falar que a ansiedade é uma avaliação desfuncional de uma situação. Então, tem uma pessoa que tá com um boleto para pagar. Caramba, dia 27, eu não sei se vai dar aqui na empresa, só vai pagar só no 5º dia útil. Um alô pra galera. 5º dia útil, eu já tô aqui pensando, vou pagar aqui meu boleto do dia 1, não sei o quê. Teve uma avaliação disfuncional daquela situação, sabe? Então, se ela começar a criticar o pensamento dela, não é assim, talvez o chefe vai ser bonzinho, vai depositar o Pix antes, que talvez eu vá conseguir. A gente trabalha assim para não ter ansiedade aqui. Não quero ninguém ansioso. A gente deposita antes. Quando a pessoa começa a criticar o pensamento ansioso, aquele pensamento se esvai. E aí o corpo tende a relaxar. Então a frequência cardíaca vai voltar ao normal e você vai relaxar, sabe? Então é a forma como você está pensando, se colocando no futuro, que vai fazer você perder o seu presente. Tanto é que a palavra presente ela é tão perfeita que ela não só está falando sobre o tempo de agora, mas fala sobre um presente dado por Deus ou sei lá, qualquer entidade que as pessoas acreditam, sabe? É um presente dado para nós, para a gente cuidar do nosso agora e não tá vivendo um futuro. Sabe? A TCC, como ele falou aí, vai falar que o problema em si não é o problema. É como a pessoa vai interpretar aquela situação. Ou seja, tem uma situação posta, então a minha forma de interpretar aquilo vai fazer toda a diferença. Às vezes é um problema tão insignificante. Eu causo um problema, como ele trouxe o exemplo do pagamento. Às vezes a gente acaba antecipando os fatos, né? Vivendo o que ainda... Querendo viver o que ainda nem sabe se vai viver. Né? A gente acaba antecipando, vivendo o futuro, a gente não vive o presente, a gente se preocupa realmente com o futuro, é uma preocupação excessiva, a gente acaba trazendo coisas e não vivendo o presente, e a Bíblia realmente ela está cheia, por isso que a gente pode usar, é um manual de vida a Bíblia, porque nos traz realmente palavras que nos traz um conforto mesmo, e ensinamentos, né, para a nossa vida, vivência, testemunhos reais, né? Como realmente a ansiedade. A Bíblia está cheia de versículos que falam sobre a questão de não andeis ansiosos, a gente lançar sobre a nossa ansiedade sobre Jesus, sobre Cristo, porque Ele tem cuidado de nós. É ter essa certeza. Eu estava pensando de sair que às vezes quando a gente está com essas questões emocionais, o que é que acontece? Quando a gente não acaba não sabendo lidar com elas, isso vai nos causando meio que um desespero, né? A nossa mente, ela vai trazendo um problema que muitas vezes não é problema, é porque a gente não está sabendo lidar com aquilo. E o que é que acontece? A gente antecipa os fatos, não sabe lidar, mas imagina como a nossa mente está um turbilhão de coisas. E, de repente, a gente começa a ter a certeza de que a gente tem
um mecanismo ali no momento que é a oração. A gente pode parar naquele momento e fazer uma oração, ou simplesmente uma meditação. E aquilo vai nos trazer uma calma e uma paz. Por quê? A oração nos faz ter a certeza de que a gente está sendo ouvido, né? De que alguém está nos ouvindo, que a gente pode recorrer a algo. A gente tem uma ferramenta para utilizar ali, né? Então, a gente tem isso como um apoio. Então, quando a gente tem essa certeza que a fé nos traz, de que tem alguém nos ouvindo, de que a gente tem essa oração como um recurso, isso vai nos acalmando, né? Isso vai nos trazendo a certeza de que a gente está colocando também, a gente vai fazer a nossa parte, porém, o impossível, aquilo que não nos cabe, a gente está colocando na mão de alguém que vai nos dar as ferramentas para a gente saber lidar com aquilo. E isso é muito importante. E falando aí, como ele colocou, o Ronald, é sobre a doença do século, realmente. A gente pega, claro, é no trabalho, é na igreja, é no clube, a pessoa pode estar se divertindo, mas está lá também, né? Em todo lugar. E lá na igreja, a gente costuma fazer o quê? Quando a gente percebe e identifica algo na questão espiritual, aí a gente percebe, eu trago mais para perto, né? E eu já vi pessoas chegando lá na igreja assim, ó. Ai, meu Deus, pastor, não sei mais o que faço. Como não sabe? Você tem um manual. Aí eu começo a levar ela para dentro da realidade de Deus, que é a fé. Aí tem que começar a levar e também levar, porque a base do cristão, e o pessoal falando dos evangélicos aqui, é a Bíblia. E é ali que está toda a promessa, e é ali que está todo o conforto, é ali que está toda... Até porque a própria Bíblia, né, é o verbo é Cristo. Aí vai entrando aí, eu digo, olha, o que Deus tem para você? Vamos lá. Aí eu começo a falar sobre a questão da promessa que Deus tem para ele ou para ela. Aí aquela pessoa que chegou angustiada, né, e que estava... Aí depois fala para mim, pastor, como eu tô tão bem agora, meu Deus. Eu acho isso legal, né? Porque eu sei que de alguma forma eu trabalhei ali o espiritual da pessoa, mas querendo ou não, sendo bem sincero, o espiritual ativou a fé e no caso a mente da pessoa passa a ser outra, não é mais aquela que estava desesperada ali a ponto de fazer qualquer absurdo, né? Sim. Se piora, como é Sim. que é? Se ela não entra para falar comigo, aí é aquilo que você falou. É preciso entender que tem alguém que está pronto para ajudar. E o suicídio ele só precisa de um gatilho para tentar alguma coisa contra a vida dele. Isso. E é extremamente importante quando o apóstolo Paulo ele vai trazer uma passagem quando ele fala sobre as armaduras de Deus, né? E não trazendo só no campo do cristianismo, mas para a nossa vida em geral, quando ele diz, e coloque também o capacete da salvação. Então, quando ele fala sobre isso, ele diz, tem que blindar a tua mente com ferramentas, pô. Então você tem que saber, bloquear certas coisas, deixar certas coisas entrar e retirar certas coisas, sabe? Fala sobre uma proteção em geral, uma armadura, a espada, tudo isso você tem que se armar todos os dias, não só o cristão, mas qualquer pessoa, o judeu, o grego, o bárbaro, todo mundo. Sim, muito bom. A gente já tá perto do final desse podcast, mas eu quero dar a chance de você ainda fazer sua pergunta. Se você não fez ainda, tem a oportunidade de colocar aqui no chat, no nosso canal que está assistindo aqui ao vivo. Deixa a tua pergunta aí que vai ser respondida aqui ao vivo. E, gente, nessas questões de quando a pessoa está lidando, né, com esse processo, quais são as formas que ela pode lidar com isso, assim, tipo, em relação à ajuda? Como é que ela pode buscar uma ajuda? Tipo, seria diretamente com parente, com instituição? Como é que seria, assim, como é que a gente pode dizer assim, uma facilidade para que as pessoas consigam ver mais claramente? Assim, aqui, por exemplo, num podcast como esse, falar sobre esse assunto, mostrar uma oportunidade de as pessoas também encontrarem, né, ajuda. Eu queria que vocês pudessem citar as formas que a pessoa pode buscar, né, ajuda, seja ela na parte da psicologia ou na parte de fé em si. Como é que a pessoa que hoje está vivendo num conflito, ou como é que ela pode buscar essa... Eu acho que nesse ato de desespero, ela só precisa de um ouvido, uma orelha com um ouvido.
Então, se você tá angustiado, se você tá triste, por mais que essa pessoa não saiba te ajudar, mas alguém sempre conhece alguém. Então fala, pô, eu não tô bem. Por favor, me ajude de alguma forma. Eu não tenho como te ajudar, mas tu conhece alguém? Conheço. Bora, me leva lá, sabe? A primeira ferramenta é outro ser humano. É outro ser humano. Não é um Instagram, não é internet, não, é outro ser humano. Fala com uma pessoa, qualquer pessoa possível. Um estranho na rua, feito aquele vídeo lá que você falou do cara que joga combustível, mas é água, né? Pra ver se alguém vai reagir. Eu acho que no final do vídeo alguém reage. Foi uma pessoa sabe? que foi. Isso é um ato bem de desespero, por mais que ele tava ali encenando, mas isso acontece na vida real. Só que tem outras pessoas adoecidas silenciosamente e a gente não se atenta. Gente, então parem pra olhar o amiguinho que tá do teu lado. Aquela série, Os 13 Porquês, pô, vai falar muito sobre isso, né? Da menina Hannah Baker, que ela tentou contra a própria vida. Era uma estudante comum, como todo mundo, e ninguém se atentou para as razões daquela pessoa retirar a sua vida, sabe? Então não, eu espero que não, né? Mas pode ser que tenha pessoa na tua casa, pode ser que tenha pessoa no seu... A família, na sua família, na sua igreja, e a gente não se atenta, a gente acha que é uma besteira, que é uma frescura. Ah, aquela pessoa começou a vir com manga maior, mangas longas. Por quê? Isso parece ser uma besteira, tá com frio, mas às vezes ela tá escondendo marcas que ela se cortou, sabe? Começa a queda de cabelo, começa manchas na pele e você não se atenta, acha que é besteira. Mas são indícios. E às vezes, não sei se vocês já tiveram uma ideação suicida. Eu já tive. Isso é num lapso de momento, sabe? Você tá lá tão mal que vem aquela coisa. Poxa, se tu pegasse aquela faca, não seria mais fácil? Aí eu fiz. Realmente seria. Mas do nada eu fiz. Eu sou muito frouxo pra suicídio. Não vou, não. Mas acontece, você não quer, mas a ideação ela vem do nada, sabe? E quando você não tem ferramentas, um capacete, você vai tentar alguma coisa contra a sua vida. Então, o primeiro passo é falar com alguém. Eu lembro que na época que eu passei por essa problemática, eu fiquei um mês sozinho, um mês inteiro sozinho. Eu nunca tinha ouvido paredes falar comigo na minha casa, e as paredes falaram comigo. Não numa alucinação, mas no tempo em que eu tive sozinho, eu entendi o que significa ser sozinho. Eu entendi o que significa ser eu e como me ressignificar. Mas nesse processo, um mês sozinho, eu tive várias ideações suicidas. E aí, até o dia que eu já não aguentava mais, eu liguei pro meu irmão. Pô, preciso de ajuda. Vem aqui, por favor, que não tá dando mais, pô, não tá dando. Tu pode vir me ajudar? Aí ele conversou comigo e tal, e me acalmou. Aí as pessoas que estão aí do outro lado falam, pô, mas tu não é psicólogo, velho? Sou ser humano igual, tenho problemas iguais, tenho dificuldades iguais, teve um problema que me afetou e eu precisei de ajuda e tudo bem, fiz muita terapia. Enquanto eu era psicólogo, eu estava também sendo paciente, fiz terapia. E é sobre isso, sabe? A vida é arriscar-se todo o tempo. Enfim. Eu vejo assim também, como você perguntou, como poderia ajudar, como poderia... o relacionamento é algo que é muito forte, é o que a gente usa muito na igreja. Relacionamento. As relações, né? A gente precisa ser amigo de todo mundo da igreja, entendeu? Eu sou pastor da igreja lá, eu não vou ter só um grupo de amigos, eu não vou ter. Eu vou ter a igreja toda como amiga. Sim. Então eu vou lá e tem uma irmã, eu tenho que ser amigo dela a ponto dela confiar em mim para um dia, talvez, como esse aí, ela possa ligar para mim, como eu recebo. Eu recebo aqui, eu tô dando aqui um tempo aqui, mas o que eu recebo de mensagem no WhatsApp para fazer oração, para aconselhar, para conversar pessoalmente depois, é um momento, é muito. Então, o que acontece? O relacionamento, quando a gente cria um vínculo com a pessoa, ela vai ter como um dia que ela esteja passando por uma situação dessa, que eu dou glórias a Deus porque você está aqui, cara, entendeu? E Deus te ajudou lá, você teve alguém que foi lá na hora e, sabe, você está aqui hoje, ó, compartilhando isso aí que é muito forte, né? Então, o relacionamento, você talvez pensou assim, para quem eu ligo, né, agora? E lá veio o seu irmão lá e, não, aquele meu irmão é alguém que eu posso contar com ele. E talvez o relacionamento ajudou nisso aí. Completamente. Eu acho que a gente aprende muito até com o exemplo do próprio Cristo sobre a relação humana, né? Eu acho que tudo vem muito disso. A gente tem que se dispor a se relacionar com as pessoas. Como ele estava falando, Iago, em relação à nossa rotina, a correria do dia a dia tão grande que às vezes a pessoa está morrendo do nosso lado e a gente consegue perceber, né? Então, você dá um stop ali, parar e entender o que é que de fato é importante.
né? O que é de fato importante, né? Naquele momento. Às vezes as pessoas realmente só precisam de uma atenção, de um tempo, de ouvido, né? E às vezes a gente também, por não entender muitas vezes, a gente se coloca em querer falar demais, que também é um problema, né? Eu tô aprendendo muito isso e ouvir mais do que falar nos momentos como esse. Porque às vezes você acha que a sua realidade é a realidade da pessoa e não é aquilo que ela tá falando. Porque tem até uma pessoa aqui na live falando o seguinte, Gestberg Vicente, ele diz assim, ele fala sobre a questão do gatilho, né? Ele diz assim, como descobrir o clique, né, da ansiedade, o gatilho da ansiedade. Uma coisa que eu ouço muito é que é muito relativo isso, né? Porque depende da pessoa, né? Cada um tem o seu gatilho, né? Isso. Então não pode ser uma coisa que se encaixa em todo mundo, né? Mas cada um tem o seu gatilho. Vai depender muito do histórico, né? Da pessoa, da vivência, de tudo. Não tem como dizer que é algo genérico, porque é muito singular de cada um para a gente analisar assim. Aí dentro da história de vida de cada um, a pessoa vai desenvolver gatilhos realmente diferentes. E isso pode ser uma lembrança, você está no lugar, de repente você lembrou de algo, e algo ruim, né? Ou você um cheiro. ou você escutou uma palavra que remeteu àquela situação, ou você viu alguém batendo em alguém, aí remeteu que você apanhava quando você era criança, ou uma situação de abandono, aí você lembra que você foi abandonado, ou seja, são esses gatilhos, mas vai depender muito da sua história de vida, né? E a pessoa acaba não sabendo lidar, mas é algo de suma importância a gente estar falando sobre isso e reforçar sempre. Eu costumo dizer assim que eu escolhi realmente a psicologia e é uma profissão que eu amo, apesar de ser algo muito árduo, né? O colega aí trabalha, sabe também, mas é algo que é muito gratificante quando você tem o prazer de ver alguém se desenvolvendo, se descobrindo, saindo de algo que não conseguia lidar com aquilo e a pessoa consegue lidar agora de uma outra forma, tem um outro olhar para a sua vida, né? Conseguir ressignificar a sua dor, ou seja, dar um novo sentido àquilo que você passou. Você muitas vezes passou por um trauma, né? Ou você não teve pais que lhe acolheram, que deram o amor que você precisava, ou você passou por um casamento ou um relacionamento no qual tinha uma dependência emocional ali e você sofreu bastante. Então, tudo isso são cargas que você traz, mas quando você consegue as ferramentas que o profissional de saúde tem para te dar, né? No caso, ele vai te instruir, ele vai fazer você enxergar que você mesmo pode desenvolver aquilo, né? A gente não vai pegar na mão e fazer a pessoa, e ela vai conseguir descobrir, ela vai desabrochar como uma flor, né? E isso é muito gratificante. E também poder trazer isso dentro da fé, muitas vezes, como essa discussão, né? Ter a Bíblia como esse manual, porque está cheio de exemplos de pessoas que conseguiram vencer, como Elias, que estava ali numa profunda depressão, como Davi, que passou por vários momentos, né? Enfim, tem vários exemplos, mas é isso, é essa mensagem de que, como o Iago falou, que esteja atento. Isso pode ser qualquer pessoa. Você pode muitas vezes estar num banco, as pessoas estão gritando por atenção, né? E às vezes você está numa fila de banco, você vai fazer a unha, as manicures dizem que quando você está ali no salão de beleza, os clientes começam a falar, porque hoje em dia a gente não tem mais esse espaço de fala. Por isso que os consultórios estão abarrotados de pessoas, porque a gente não tem mais esse espaço de fala. Eu digo que assim, a internet é algo muito bom, mas também roubou muito dos relacionamentos pessoais, né? Do nosso dia a dia, essa relação, esse olho no olho. Tá muito mecânico. Isso, muito mecânico. E as pessoas sentem falta disso. Nós somos humanos, a gente precisa do toque, do olho no olho, do discutir mesmo, do se alegrar, do sorrir, não apenas mensagens virtuais que você pode mandar. Isso ajuda sim, isso veio para corroborar. Porém, a gente precisa desse relacionamento. Então, esteja atento. Isso dentro de igrejas, fora, num banco, numa unha, uma cabeleireira. Eu já vi vídeos de barbeiros que começaram a cantar.
Eu vi vídeos já, alguns, Uhum. e fazendo a barba ali, fazendo o cabelo cortando, e ele começou a cantar um louvor. Daqui a pouco, o cliente se debulhou em lágrimas, né? E teve todo um mover, porque as pessoas estão ali precisando de algo. As pessoas estão gritando, eu quero um abraço, eu quero atenção, eu quero saber o que fazer com essa dor que me corrói por dentro. E isso gera um desespero. E ter alguém atento ali, um ouvido realmente, né? Algo que possa ouvir, né, pastor? Mãos estendidas que possa dizer, eu tô aqui para te acolher. Um abraço. Às vezes você não fala nada, mas você chega e dá um abraço na pessoa, a pessoa se desmancha ali, né? Porque a pessoa sente todo o amor, todo o afeto. Cristo, ele falava sem palavras. Tanto é que quando a mulher pecadora, ele escreveu ali, ó, não precisou ele falar. E todos se retiraram, ninguém apedrejou aquela mulher, né? Nenhum acusador, porque todos nós somos pecadores, né? Estamos sujeitos a falhas. Enfim, gente, é isso. A minha fala, eu creio que está encerrando. Vou deixar o colega, o pastor. Vou pegar aqui, porque lá na igreja... Vai ser difícil terminar esse podcast pra gente. Rapaz, Tá muito segura aí. bom isso aqui, rapaz. É porque isso aí é uma coisa que, né, não dá. Mexe é tão Isso. importante e não dá pra gente conversar um pouquinho. Mas lá na igreja, falando da igreja, né, ou em qualquer lugar, alguém fala, pastor, preciso conversar com o Senhor. Eu digo, quer conversar onde? Porque eu tenho que dar o melhor ambiente para ele. Entende como é que é? Quando eu chamo normalmente para o gabinete. Porque é um lugar que eu sei que eu vou estar tranquilo ali com a pessoa. Mas aí eu pergunto, quer conversar onde? Aqui? Onde você quer? Aí a pessoa fala, não, pode ser na sala lá? Pode. Aí o que acontece? Eu preciso parar, aí entra, né? A questão de vocês, os pontos de vocês que precisa ouvir. E o pastor, ele não pode querer tomar as rédeas Não, eu preciso ouvir, porque se alguém me chamou, precisa falar. Aí chega um determinado momento que aí eu preciso, porque eles começam a falar do problema e depois começam a repetirem o problema. Não é? Eles começam a falar da mesma coisa, aí volta para o início, aí chega o momento que você sente o momento de ir lá e falar, né? Aí é quando eu digo, olha, pessoal, aí eu entro. E isso aí é muito importante, ter alguém para ouvir, né? Eu sei que tem pessoas, pronto, aí entra essa questão de indicar para vocês. Quando alguém quer me ouvir demais, pastor, eu quero falar. Pastor, eu quero falar. Aí eu digo, ó, precisa ir mais além do que conversar comigo. Porque eu percebo que quando a pessoa procura muito o pastor, ela tem, além da questão espiritual, e ela tem um problema que entra na psiquiatria e deve ser tratada lá. Entende? Tem um psiquiatra chamado Lacan que ele diz, em todo excesso há uma falta. Então, essa busca tão incessante, existe uma falta ali. E a gente deveria ficar atento nessas pessoas que têm comportamentos demais ou para menos, sabe? Então, nesses excessos, mais ou menos, tem uma falta ali. O pastor Jetson comentou aqui também na live que um jovem procurou ele, né, para conversar, passou 30 minutos conversando com ele, terminou os 30 minutos, ele, pronto, era isso, era isso que eu queria. É interessante, né, porque realmente o ser humano ele precisa, né, ter esse momento de escuta e a gente tá disponível. Acho que por isso que é tão essa corrida do dia a dia é tão grande, que às vezes falta esse tempo, seja ele em qualquer ambiente, né? Às vezes familiar, às vezes no trabalho, às vezes no... É muito engraçado lá onde eu trabalho. Todos os dias, quando eu vou atender as crianças, os pais entram juntos, né? E antes de eu me direcionar à criança, eu falo pros pais, você tá bem? Aí eles fazem, hã? Eu fiz, você está bem? Eu tô bem, porque eu fiz nada, só tô lhe perguntando, você tá bem? Tô, mas é porque os médicos daqui não costumam perguntar se a gente tá bem. Fiz, mas não são os médicos daqui, sabe? Então as pessoas estão se assustando com algo tão simples que você tá bem? Viu como tá mecânico as relações? Então se pra uma besteirinha dessa, do você tá bem, as pessoas não se atentam, imagina pra alguém que tá gritando silenciosamente, que não vai falar.
Às vezes até a pessoa pensa que é um insulto, né? Deus te abençoe. Abençoe você também, viu? Né? Poxa, né? Hoje, A todos nós. hoje eu vi um Todos caso, nós. eu vi um caso em que entrou um adolescente e a mãe, e aí, quando a menina entrou, eu bati os olhos na menina, eu fiz. Eu já sei o que é. Eu me deixei julgar aquela situação, mas era certo aquilo. A mãe da menina começou a detonar ela e eu fiz. E eu me sufocando, sabe, por dentro que eu fiz. Se eu, que tô ouvindo essa mulher agora, em 5 minutinhos, já tô me sentindo sufocado, imagina essa pessoa que tá lá. Aí eu fiz, tu pode sair só um momento pra eu conversar com ela. Aí ela saiu toda emborrecida, né? Aí a menina falou, e aí, vamos falar? Aí ela começou a falar, envolvia questões de homossexualidade, a família era cristã, não aceitava, e foram muitas questões, sabe? Mas é o seguinte, eu tentei fazer essa mãe olhar para um outro ângulo, que não só tá ali um nível da espiritualidade da criança, da adolescente, né? Que ela não quer ir mais para a igreja por causa disso, daquilo outro, mas porque ela tava mudando. Ela dizia, a minha filha, a criança, fiz criança não, adolescente. Adolescente, você tá olhando baseada no fato de que ela era sua bebezinha, e ela já não é mais uma bebezinha, ela tá virando uma mulher, ela tem escolhas, sabe? Então você precisa ouvir. Você diz que ela é sua inimiga porque você não tá ouvindo o que ela tá dizendo. E ela tá gritando aqui, a menina ela tava toda vermelha, inclusive ela tava com mangas longas também. E quando a mulher saiu, ela me mostrou, ela tava cheia de cortes, e eu fui, tá vendo, sabe? Os pais não se atentam a isso. Quer tanto uma autoridade dentro de casa que esquece de ser amigo daquela pessoa, sabe? E aí, quando os pais não se colocam na relação de amigos, ele vai buscar lá fora. E o mundo é cruel. É cruel demais. Tem um pior para ensinar. E você falando aí, é interessante também pontuar que o que é que acontece? Muitas vezes, vamos falar na questão também de infantil, né? A criança, ela acaba absorvendo um sofrimento dos pais. Já reparou isso? Sempre. Às vezes a gente pensa, a criança não tá entendendo. Como não? Tem coisas que é falado e tem coisas que não. Às vezes os pais assim não sabem lidar com certas situações. Chega para um filho, às vezes tá com um problema financeiro, uma situação em casa, seja o que for. A criança chega e aquilo você acaba transmitindo para a criança sem nem perceber. E acaba causando problemas também, né? Na questão emocional da criança, porque ela não tem a mesma maturidade que você deveria ter Ela como não pai. tem, Na né? verdade, ela... Criança não tem. Exato. Isso é os famosos pecados hereditários que vai passando de geração em geração. Os ciclos que não foram fechados, que vai passando de filho, vai passando de geração em geração. Eu tenho um amigo, pastor, e eu não vou falar o nome dele, mas ele estava contando uma história dele dentro disso aí que você falou. A mãe não para ouvir e nem aceita ouvir, entende? Então, a pessoa... Então, se eu sou o pai, se é a mãe, então eu preciso dar ouvido primeiro dentro de casa. E, biblicamente, primeiro a gente tem que governar a nossa casa bem. Aí o que acontece? Aí a pessoa vai lá na igreja, quer que a pessoa vá de todo jeito. Esse meu amigo, pastor, ele passou 2 anos tendo problema com o filho dele dentro de casa. Sabe por que ele falou? Ele disse, porque você gosta de ouvir essas músicas? O filho dele gostava muito de ouvir rock e tal. Deve gostar ainda, né? Aí rock e tal, umas músicas bem... que não é bem dentro na igreja, não é comum tocar, mas é aquele ritmo lá e tal. Aí ele um dia ele parou e falou, disse, não, vou bater um papo com ele. Entrou no quarto, ele estava triste, o filho já tinha falado que não queria ir mais para a igreja. Então olha onde estava, né? Olha que situação. Aí ele chegou e falou, vem cá, me fala, por que você gosta disso? Aí ele começou a explicar, pai, como o Senhor quer que eu seja um bom ministro de louvor se eu não aprender todos os ritmos? Como o Senhor quer que eu seja alguém que vai lhe ajudar na área da música, porque ele queria que ele assumisse a música na igreja, se eu não conhecer tudo? Então, o que eu tenho feito até agora é estudando. Aí o pai, rapaz, ele falou para mim, eu naquele momento eu me derramei ali. E hoje meu filho é o meu melhor amigo. É o cara que tá do lado dele. Isso é tremendo. Quando ele parou para ouvir dentro de casa, esse cara, a menina, puxa, não parou? Não, para ouvir um pouco. Se ela fala aquilo, vai com calma.
Não é por força nem por violência, né? Só que, infelizmente, falando, você até comentou lá, religiosidade, eu sou contra a religiosidade. Sim. A religiosidade, ela é imposta, entendeu? Você tem que usar uma camisa, você tem que usar um terno, você tem que usar... Não é isso, meu Deus do céu. O reino de Deus não é feito disso, né? Verdade. Mas é feito de mansidão e a Bíblia até fala em Tiago que a verdadeira religião é a paz, é a comunhão, é a ajuda, a causa da viúva, é a ajuda daquela pessoa carente, o órfão. Essa é a verdadeira religião. Aí, muitas vezes, a pessoa transforma na religiosidade e impõe sobre a criança, a adolescente, no caso, realmente é isso, é a criança sempre, né? Não é. Tem a fase, e tem que entender cada fase. Eu tive dificuldade com meus filhos em cada fase. É muito importante isso que você falou. Em parte clínica, a gente tenta não perguntar o porquê, mas o como. Então, a gente substitui o porquê pelo como. Então, ao invés de eu perguntar para você, por que você está fazendo isso? A gente pergunta, como é para você estar fazendo isso? Porque aí tu vai falar como é a tua vivência em relação a isso, sabe? Então, o como, ele vai abrir possibilidades de ser essa coisa. E a gente não para ouvir. A gente não para. A gente só quer saber das coisas lógicas, das coisas rápidas e imediatas, sabe? E não o demorar-se a ouvir o outro. Então é isso, gente. Olha, a gente tá chegando ao final do nosso podcast Ativação. Realmente, eu quero primeiramente agradecer a todos vocês. Que bate-papo, assim, incrível, realmente, assim. Tem um monte de gente aqui na live falando, realmente tá sendo impactado. Tá todo o nosso time aqui, vocês não estão vendo aqui, mas todo o nosso time aqui também foram impactados com todo esse conteúdo aqui, que foi muito enriquecedor. Agradeço a participação de vocês, por poder contribuir, né, com o conhecimento de vocês e a vivência, né? E ativar, de fato, na vida das pessoas esse conhecimento. Porque tem muita gente, às vezes, que está sofrendo porque não ativou ainda, não despertou para isso, né? Então, hoje, esse momento de ativação na mente das pessoas para entender a necessidade de buscar uma ajuda, né? De buscar alguém que ela possa contar, né? E não se isolar, não ficar ali no seu mundo fechado, mas, de fato, tomar uma atitude de buscar realmente ajuda. Então, eu queria dar a fala para vocês também. Eu queria só fazer um desafio para as pessoas que estão ouvindo. Eu costumo postar no meu Instagram agora o dia do príncipe ou da princesa. Então, eu escolhi um dia na semana, no meu caso eu faço as sextas-feiras, em que eu tenho um dia de príncipe para mim. Então, eu acordo mais tarde, problema dos pacientes que estão lá no trabalho, demoro no meu banho, coloco a minha melhor roupa, o melhor perfume, não levo comida, eu como fora. Depois que eu saio do meu outro trabalho, eu vou no shopping, vejo um filme, faço alguma coisa, chego em casa, vou pra academia, compro sushi, tomo vinho. Enfim, eu faço um dia de príncipe para mim, um dia de cuidado. Então, você que está sofrendo de alguma forma, que quer mudar o quadro da sua vida, se você quiser reter isso para você, é um desafio maravilhoso. Um dia de príncipe ou de princesa. Bom, maravilha. A barba. Verdade. E aproveitar, gente, tá aí o Instagram de todos eles, tá aparecendo na tela aí, vai aparecer para vocês. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, a gente tá sempre trazendo conteúdos de muito valor, né? Siga a gente também lá no Instagram para acompanhar as novidades. E eu queria dar a fala para vocês também, né? Para encerrar, se vocês querem deixar uma mensagem final para o público que está assistindo, né? Quer falar? Sim, quer falar? Só mais uma vez agradecer a oportunidade, porque foi muito rico, realmente foi muito bom e esclarecedor. Eu espero que as pessoas que ouviram, né, não fiquem apenas no ouvir, mas vão para a prática, né? Porque é importante ter esse autocuidado, ter esse olhar para si e para o outro também, né? Começar a se ver como um todo, saber da importância realmente da saúde mental. E também um último recado que para as famílias eu quero falar agora diretamente, que realmente estejam atentos, pais, cuidadores, isso num todo, as famílias, porque a família é de onde procede tudo, é dentro da família. Se você tem uma família funcional, saudável, os seus filhos vão ser saudáveis. Não tem como você
ter uma família funcional e seus filhos não serem funcionais, né? Se você tiver habilidades para conseguir lidar com os conflitos, ou seja, tem esse olhar para a sua família, para os seus filhos, para o seu marido, para o seu cônjuge, para suas tias e para toda a sua parentela. A família, ela é de extrema importância, né? Para esse autocuidado, para que a pessoa consiga se ver de forma diferente. A família, eu creio que é a precursora de tudo, né? Porque a família, ela pode ser um lugar de saúde, mas também ela pode ser um lugar de adoecimento. É dali que partem todas as coisas. Então, que as famílias estejam atentas aos seus membros, uns aos outros, cuidando, zelando, principalmente as crianças que acabam sendo reféns, né? Elas não sabem lidar com as emoções. Então, que os pais estejam atentos a isso para que as crianças não venham sofrer por conta de situações que a gente, como pai, como adulto, não está sabendo lidar. Que a gente tenha esse olhar, né, para os nossos membros e saiba lidar com eles. É isso. Eu quero agradecer desde já, né, porque realmente foi muito legal, né, poder ouvir vocês, né, poder receber essas... Ele joga lá e a gente vai aqui. Há informações. Então, muito bom, gostei muito, assim, foi muito legal. Sei que tem muita gente ouvindo e vai ouvir mais depois de assistir, né? E a explanação de vocês foi muito legal, deu para entender bem, né? Eu disse, né? E brinquei, mas por a verdade ele conhece bem, né? A palavra de Deus, né? Isso é importante, né? E tem um texto aqui que eu quero deixar aqui, olha, que é para reflexão, né? Das pessoas, né? Que tem plena convicção de que vai ajudar na tua casa, tua família. É um texto em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Não fale não. Tô brincando, tá? Tô brincando. Mas ele gostei. Achei muito legal mesmo. Fala assim, ó. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas lhes serão acrescentadas, né? Isso aqui tem um contexto, mas estou colocando esse texto aqui para reflexão. Sabe, antes de tomar qualquer decisão, antes de tomar qualquer atitude, né? Ou falar alguma coisa que vou fazer, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Vai lá, busca o que Deus ensina e vai ver lá o que é que acontece depois, né? É aquilo que eu falei, que quando alguém vem com problema, primeiro vamos ver o que é que Deus fala sobre isso. Então, que você possa buscar em Deus, primeiro, antes de tomar uma decisão qualquer, né? E sempre lembrar dos profissionais da área da psicologia, psiquiatria, e aí vai. Deus abençoe todos, muito bom. Prazer estar com vocês aqui. Só mais uma coisa, façam terapia. É muito bom. Eu tenho terapeuta em casa, minha gente, é minha esposa. Ela não pode, ela não pode. Mas não vale. Serve de nada. Serve de nada. Gente, então é isso. Estamos chegando no final do podcast. Muito obrigado a vocês que ficaram com a gente até o final, né? Muito obrigado por terem acompanhado o podcast, né? A gente vai deixar salvo e você pode compartilhar com outras pessoas também, né? E transmitir toda essa mensagem aqui que foi falada aqui no podcast. Então é isso. Seja positivo e esteja sempre ativado.